embora exibam algumas diferenças entre si, sobretudo nos rituais que promovem, existem 3 religiões que partilham uma mesma ideia de Deus: judaísmo, cristianismo e islamismo. São as chamadas religiões monoteístas, que acreditam num só Deus, todas abraâmicas, cuja origem remonta a Abraão, também apelidadas de religiões do livro, por estarem igualmente estruturadas sobre escrituras sagradas. Tora, Antigo Testamento para os judeus, Bíblia, Antigo e Novo Testamento para os cristãos e Corão para os muçulmanos. É essa ideia de Deus, a ideia teísta, que se explica de seguida. A ideia teísta de Deus traduz-se em 6 propriedades ou atributos: omnipotência, omnisciência, suma bondade, capacidade de criar a partir do nada, transcendência e pessoalidade. Vejamos, uma a uma, o seu significado. Deus é omnipotente. Deus pode fazer tudo, mas isso não significa que possa fazer qualquer coisa. Deus não faz coisas logicamente impossíveis. Não pode fazer com que um círculo seja quadrado, por exemplo, ou que um bípede tenha 4 patas. Evitando desse modo o paradoxo de Averroes, um filósofo muçulmano do século XIII, segundo o qual a ideia de um Deus omnipotente seria compatível, embora contraditória, com a criação de uma pedra que nem ele conseguisse sustentar. Paradoxo de Averroes. Se Deus é omnipotente, então pode fazer tudo. Se ele pode fazer tudo, então pode fazer uma pedra que nem ele mesmo pode levantar. Mas se ele não pode levantar a pedra, então ele não é omnipotente. E se ele não pode criá-la, então ele também não é omnipotente. Logo, Deus não é omnipotente. Deus é omnisciente. Em sintonia com a ideia de omnipotência, que não significa poder fazer qualquer coisa, por omnisciência não devemos entender saber tudo, mas saber tudo que é logicamente possível, uma vez que Deus não pode, como não pode ninguém, saber falsidades. Deus não pode saber, por exemplo, que o dobro de 2 é igual a 5. Assim como não pode saber, se for verdade que temos livre-arbítrio, o que vamos fazer amanhã. Deus é sumamente bom. Deus é moralmente irrepreensível. Só faz coisas boas e nunca planeia o mal. Isto não quer dizer que não permita a ocorrência do mal, mas este será sempre um patamar superficial face ao bem profundo que permitirá alcançar. Como é o caso das guerras, fruto das ações humanas, que nos proporcionariam uma oportunidade para repensarmos as relações entre os povos, e o das catástrofes naturais, que constituiriam, em última análise, um estímulo para progredirmos tecnológica e cientificamente. Deus é Criador. Deus criou tudo o que existe no universo, toda a realidade espaço-temporal, e fê-lo a partir do nada, ex nihilo. O que não é incompatível com as versões materialistas e científicas acerca da origem do universo, como, por exemplo, a teoria do Big Bang. Deus não só terá criado toda a energia e matéria, como estará na origem da própria explosão cósmica original. Deus é transcendente. O facto de Deus ter criado a realidade espaço-temporal não o sujeita às leis que regem o universo por si criado. Deus é transcendente e não imanente. Isto é radicalmente distinto da realidade que cria e, em momento nenhum, se confunde com ela. Ao contrário das visões panteístas que encontram Deus em tudo e em cada coisa. Deus é pessoa. Deus não é impessoal. É uma pessoa. Mais uma vez, ao contrário das visões panteístas que olham para as forças naturais, o vento, a chuva,
como manifestação sua, mas também não é um ser humano. Isto é, tem características psicológicas, projetos, planos, estados mentais, vontade, o que o torna uma pessoa, mas não é um ser biológico, sujeito à evolução, como acontece com os seres humanos pertencentes à mesma espécie. A distinção entre pessoa e ser humano levanta uma questão tão interessante quão assustadora. Se, no futuro, que já não está tão distante assim, viermos a desenvolver mecanismos de inteligência artificial capazes de reproduzir estados mentais e outras características psicológicas, como os androides e os ciborgues, para alguns, os cidadãos do futuro, teremos de considerá-los pessoas. Atenção! Não confundir teísmo com deísmo. O deísmo, tal como o teísmo, afirma que existe um Deus pessoal e transcendente, que criou o universo e as leis que o regem. Mas nega, ao contrário do teísmo, que Deus intervenha no curso dos acontecimentos do mundo, seja de que maneira for, e que responda às preces e necessidades humanas. Ou seja, para os deístas, os únicos conhecimentos legítimos da natureza de Deus são os que derivam de processos racionais de investigação.